Eu salto, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, eis-me aqui nesta manhã para trazer algo para a igreja, da parte do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Igreja, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Espírito Santo do nosso Deus, pelas maravilhas que Ele tem operado para conosco, aquelas grandezas que o Senhor tem nos concedido e nos revelado, amém? Eu passei uns dias afastada, igreja, desde o último vídeo, que eu não ando bem de saúde, amém? Louvado seja Deus, tem passado dias difíceis, mas tudo é para a glória de Deus, né? Eu sei que muitos podem falar assim, mas irmã, você serve a Deus e tá doente, não, né? Mas Deus é assim, igreja, Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus em nossas vidas, amém? Deus, Ele sabe o tempo de agir, Ele sabe o tempo de se calar. E a gente sabe que a vida nossa com Deus, ela é estreita, o caminho ele é apertado, amém? Louvado seja Deus, o caminho é estreito, a porta é apertada, né? A gente sabe que não é fácil, mas tudo é para a glória de Deus, tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido. Ele não nos dá uma prova, uma luta qual nós não podemos passar e vencer, mas Ele está conosco a todo tempo, né? E não foi dias fáceis, né? De ontem para cá que eu vim sentir uma melhora, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que independente da minha luta, Ele está comigo nessa situação, amém? Igreja, hoje eu vim trazer algo aqui que eu creio que muitos vão receber, mas muitos não vão receber. Mas eu não posso, né, guardar para mim aquilo que não me pertence, aquilo que o Senhor nos traz para passar para a igreja. Louvado seja Deus, amém? O Senhor, Ele quer instruir o seu povo, né? O Senhor está num tempo de despertamento. Nós está num tempo de ver o que é de Deus, o que não é, o que está certo diante de Deus e o que não está. Amém, igreja? Então, eu quero primeiramente trazer aqui um versículo, porque antes de eu entrar aqui para falar com a igreja, eu oro e apresento ao Senhor. Louvado seja Deus. Peço confirmação uma vez, duas vezes, para vir aqui trazer algo do Senhor para a igreja. E nesta manhã, louvado seja Deus, né? Eu orando ao Senhor, eu falei, ó Senhor, confirma. Aí o Senhor me deu a passagem do servo, né? Do servo prudente, né? Aquele que executa a vontade do Senhor com excelência. E agora, quando eu orei para entrar aqui para trazer essa palavra para a igreja, o Senhor me deu, né? Depois que eu orei, pedi uma palavra de confirmação. E o Senhor me deu esse versículo aqui, que está em Marcos, capítulo 13, e versículo 10, que diz assim: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, né? A passagem, se for ler inteira, é o sermão profético, né? Princípio de dores. Mas o Senhor me trouxe um versículo, né? Não precisa pegar o texto inteiro, igreja, um versículo para confirmação. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todos os gentios, né? A palavra do Senhor tem que ser pregada, a palavra do Senhor tem que ser anunciada corretamente, como apraz ao Senhor. Amém? E o que me trouxe aqui nesta manhã, igreja, é que assim, a gente vê muitas coisas que a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. E eu fico vendo que assim, como eu posso me permitir ser usada por sempre, porque a igreja, espero que a igreja venha entender o que eu vou passar nesta manhã. Como que eu posso ser usada pelo Senhor para expulsar os demônios, para curar os enfermos, né? Para ajudar o meu próximo, mas não faço aquilo com o direcionamento da palavra. Faço como se eu fizesse pelas minhas próprias condutas e ações, e fugindo do que está dentro da palavra. Então, igreja, eu quero dizer assim para a igreja, para você abrir os seus olhos espirituais, para ver o que está acontecendo nesses últimos dias e ter o discernimento, se está vindo do Senhor ou se não está vindo, se é daquela maneira que procede do Senhor ou se não procede, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser enganado. Porque a igreja, nesses últimos dias, a palavra do Senhor mesmo nos diz que se levantarão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e enganarão a muitos. E, se possível, farão chover até fogo do céu, para enganar o povo de Deus. Mas o Senhor, Ele quer que nós estejamos os ouvidos abertos, e os olhos abertos e os ouvidos aguçados, para que não venhamos ser confundidos e nem enganados. Então, igreja, o que eu venho trazer hoje aqui para a igreja, as passagens que o Senhor me revelou para fazer para a igreja e explicar o que o Senhor quer dizer nessas passagens, amém? Eu vou aqui, louvado seja Deus, em Hebreus, capítulo
10. Vamos lá, em Hebreu, capítulo 10. Louvado seja Deus. Em Hebreu, capítulo 10, louvado seja Deus, nos diz assim. Eu vou ler os versículos que o Senhor me citou para ler. Hebreus, capítulo 10, do versículo 22 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 25, nos diz assim. Igreja amada do Senhor. Do capítulo 10, versículo 22, diz assim. Chegamos nós com verdadeiro coração. Chegamos nós com verdadeiro coração. Em inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Vou ler de novo. Chegamos nós com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aí o versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. E consideramos nós uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Não deixando, aí o 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora nós vamos no versículo 35 ao 39 do mesmo capítulo. Louvado seja Deus. Que nos diz assim. Não sujeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não rejeitando, pois, a vossa confiança, que tem grande avultação e galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucozinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Porque por um pouquinho de tempo, o que tiver que vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí eu vou ler de novo aqui, o 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que o Senhor quer nos dizer nessa passagem, igreja? Que o servo do Senhor, o justo, aquele que serve o Senhor, aquele que tem o coração assim, chegamos aqui no começo, no versículo 22, 10, 22 de Hebreus. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nós estimularmos a caridade e as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero dizer, igreja, se você tem um coração puro, se você já foi lavado com água limpa,
E se você tem uma. E se você. Aí agora eu vou aqui no versículo 37. Porque ainda que pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Preste atenção. Se eu sirvo a Deus, se eu faço a obra de Deus, e se eu tenho fé, que ele vai olhar para mim e vai me recompensar, eu quero dizer para a igreja, eu preciso vir aqui ficar pedindo, eu preciso vir aqui e ficar deixando trocentas contas bancárias. Eu quero trazer isso para a igreja, porque o Senhor tem falado comigo em relação a isso. Eu preciso, igreja, louvado seja Deus, ajudar o meu semelhante e ficar filmando e mostrando para o mundo que eu fiz isso? É necessário fazer isso? Cadê a sua fé? Se você vive, como está aqui na palavra, se você tem um coração limpo, uma alma pura, se você faz aquilo que apraz ao Senhor no tempo oportuno, Ele vai te honrar. Sabe por quê? Porque Ele olha pelos seus, Ele vela pelos seus, Ele cuida, Ele zela. E se eu sou justa, eu tenho que viver da minha fé. Porque o Senhor não vai me deixar faltar. Porque o Senhor que vai me recompensar. Eu não preciso falar, igreja, que se você não te der o meu dízimo, se você não me dá o seu dízimo e a sua oferta, a minha casa vai passar fome. Eu vou isso, eu vou aquilo. Porque eu creio que o meu Senhor é que me sustenta. Aí eu falo para a igreja, se eu falo que eu confio no Senhor para ser usado para expulsar os demônios. Eu confio no Senhor para pregar a palavra. Eu confio no Senhor para fazer acontecer e eu não confio no Senhor para me sustentar? Ou será que eu não estou vivendo conforme a grau do Senhor para ter certeza que Ele está olhando para mim? Porque se eu não confio no Senhor é porque o Senhor já virou as costas para mim. Se eu não confio que é o Senhor que me sustenta, então o Senhor já virou as costas para mim, Ele já não é mais na minha vida. Eu já estou seguindo meus próprios caminhos. Por quê? Porque eu tenho que vir suplicar a sua ajuda. Porque eu tenho que vir expor aqui o que eu preciso. Então o Senhor já não anda mais comigo. Porque eu não confio mais, eu já não tenho a fé que Deus supre na minha vida. Então meu coração já não é mais limpo diante do Senhor. Então eu já não sou mais lavada com água limpa. Amém? Agora, igreja, vamos em Romanos, capítulo 1. Espero que a igreja esteja entendendo o que o Senhor quer falar com a igreja nesta manhã. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja a sua grandeza. Igreja, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Tá bem? Confirmação do que está em Romanos, capítulo 10. Se você é um justo, você não precisa estar aqui pedindo. Você não precisa estar dando uma cesta básica. Você não precisa estar olhando para o mendigo numa praça, do morador. Mendigo não, um morador de rua numa praça e humilhando ele diante da sociedade. Para dizer que você pode, para dizer que você é. Se Deus é na tua vida, você não precisa humilhar o seu irmão para mostrar para o seu irmão, para o outro irmão seu, para te ajudar, para te abençoar, para o seu ministério se manter de pé. Eu vou falar, porque o meu Senhor me mandou te falar. Você que está fazendo isso, desperta. Porque o Senhor não está se agradando do que você tem feito. Agora, igreja, vamos em Mateus capítulo 6, louvado e exaltado, engrandecido e enaltecido seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Capítulo 6
E versículo 3 nos diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tá entendendo? Não sou eu que falo, é a palavra. É a palavra que fala. Que se eu ajudar o necessitado, eu não tenho que expor o que eu estou fazendo diante do homem. Porque não precisa que a minha mão direita saiba, a minha mão esquerda saiba o que fez a direita. Quem vai recompensar é o Senhor. É Ele que vai recompensar publicamente. Agora você está fazendo o contrário. Você está expondo a sua esmola do que você está fazendo para o próximo. Então o Senhor vai te recompensar secretamente, porque você tá fazendo o contrário do que manda a palavra. Eu não preciso mostrar para o Senhor o que eu faço para o meu próximo. Ou para o Senhor não, para o homem. Eu não preciso mostrar, filmar eu doando uma cesta básica. Eu não preciso filmar eu ajudando um morador de rua. Humilhando, porque isso é humilhar. Você acha que Deus está olhando para você que está fazendo isso e está contente com você? Cadê a sua fé? Que o Senhor está vendo as suas obras e vai te recompensar. Por que você tem que mostrar para o homem o que você está fazendo? Por que você tem que mostrar para o homem o que você está fazendo? Para o homem te recompensar. Você não crê mais que Deus é com você? Você não crê mais que Deus vai te recompensar? Você tem que mostrar para o homem ver e falar: ah, não, ali é um servo de Deus. Ali é uma serva de Deus. Então eu vou abençoar, eu vou ajudar a obra, o ministério dele. Me desculpa, me perdoe. Mas o Senhor diz que ele não está neste negócio. Porque o que você faz para o seu semelhante, faça secretamente. Porque quem vai recompensar você em público é o Senhor. Não está dentro da palavra o que vocês estão fazendo. Não está dentro das Escrituras. Não está vindo do Espírito Santo de Deus. Não está vindo do trono de glória do Senhor. Ei, igreja. A palavra de Deus nos diz que o céu é tomado à força. Mas eu tenho que viver o que está aqui, ó. Praticar. Não é só falar, é praticar, é viver. Porque não adianta eu falar que eu prego bonito, que eu expulso os demônios, que eu curo os enfermos, que eu faço maravilhas, prodígios e distorço a palavra. Não tenho a fé para crer que Deus é na minha vida e me recompensa. Quando faço caridade, eu tenho que expor para o mundo inteiro através de uma câmera, de um vídeo que eu fiz. É isso que o Senhor quer falar com você hoje, igreja. Veja bem se o Senhor está na vida desses povos. Veja bem se o Senhor está na vida desse homem que pratica isso. Se o Senhor está na vida desta mulher, que se ela pratica isso. Porque não está, não. Irmã, mas é muito sério o que você está falando. É sério? É sério? É sério? É sério, igreja. É muito sério. O Senhor não é mais que esse povo. Não humilha os pequeninos do Senhor. Não humilha aquele que está numa sarjeta porque foi esquecido, rejeitado e abandonado pela sociedade. Não humilha. Eles são seres humanos, eles têm alma, eles têm coração, eles têm sentimento. Não faça isso. Quer abençoar, vai lá, abençoa, ora por ele. Abraça ele, fala que Jesus ama ele e você ama também. E volta para sua casa com a sua consciência, com a sua mente limpa e tranquila. Porque o Senhor, ele está vendo o que você fez. Não precisa você expor para o homem que você fez isso na vida de alguém. Não precisa ser reconhecido pelo homem. Quem tem que reconhecer é o Senhor. A palavra fala claramente, ó. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita,
para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai que vê no secreto te recompensará publicamente. Não sou eu que falo, é a palavra. Por que você tem que expor o seu irmão, a sua irmã? Por uma esmola que você deu, por uma ajuda? Não faça isso. Confia no Senhor. Entrega os seus caminhos a Ele e Ele fará aquilo que apraz o seu coração. Não faça isso, isso não vem do Senhor. Quando eu vejo essas coisas, eu sinto o Espírito de Deus se entristecer. Eu não venho aqui falar, igreja, o que eu penso, o que eu acho, eu venho falar o que está na palavra. O que o Senhor trouxe para mim ontem, no meio do dia. O Senhor quer limpar a tua igreja, o Senhor quer purificar o teu povo, quer abrir os olhos espirituais, aguçar os seus ouvidos. E você vai nos comentários desses vídeos e tá lá, esse sim é um servo de Deus. Esse sim é um pastor abençoado. Esse sim é um... Acorda, igreja. Desperta. Você acha que um homem de Deus vai humilhar o seu próximo? Falando, esfregando na venta do seu próximo que ele tá assim, que ele tá assado, Aonde? Aonde? Agora, igreja, vamos em Lucas. Lucas 4. Louvado seja Deus. Em Lucas 4, versículo 33. Lucas 4, versículo 33 nos diz assim: a cura de um homem endemoniado. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és um santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, falavam isto entre si, uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Igreja, se você vai expulsar um demônio, você não precisa ficar entrevistando o demônio. Jesus está dando um exemplo aqui. Quando o demônio começou a falar, ele já falou: cala-te, sai dele. Ele não ficou: o que você quer fazer com ele? O que você está fazendo na vida dele? A palavra fala: ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu não preciso entrevistar o demônio. Manifestou, põe as suas mãos e repreende. Faz, sai, cala, sai dele. Sai. O sangue de Jesus tem poder, te repreende, Satanás. Cala-te e sai dele. Aí eu fico filmando. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com ela? Quem é você? É a Pombagira? É o Capa Preta? É Maria Mulambo? Isso não vem do Espírito Santo de Deus, igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda. Deus não está no meio dessas bagunças, dessas coisas, não. Porque o Senhor falou, o que o Senhor Jesus falou para nós? Sejais imitadores de Cristo. Sejais imitadores de Cristo. Faça as boas obras. Foi isso que ele nos ensinou. Ele não ensinou que eu tenho que dar uma esmola e ficar filmando para humilhar o meu irmão que está sendo abençoado. Para mostrar para o homem que eu estou fazendo, para o homem vir me abençoar. Porque se eu tenho fé, o Senhor que vai me recompensar. Se eu tenho o meu coração limpo e meu corpo foi lavado com água limpa, quer dizer que eu estou no centro da vontade do Senhor. E crendo e tendo fé que Ele é na minha vida e vai me sustentar. Amém, igreja? Que você que está aí, seguindo esse povo, que quer expulsar um demônio e quer entrevistar ele, sai. Não dê ouvido, não dê legalidade a essas coisas. Isso não está nas escrituras sagradas. Você que está aí seguindo esses também,
que para ajudar um próximo tem que filmar e mostrar que está ajudando, que está fazendo, sai também. Isso também não está na palavra. Isso é ante a palavra do Senhor, isso é contra a vontade do Senhor. O Senhor não está com esse povo. Irmã, mas isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Igreja, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive semana passada. Eu perguntei algo para o Senhor em relação a uma coisa que eu vi no YouTube. E eu falei, Senhor, eu sei que o caminho é estreito, a porta é apertada e poucos passarão por ela. Amém? E aí eu vi, né, aquela situação. Não vou discordar que ela não tenha ido, né? Para resumir, uma pessoa que disse que foi no céu não sei quantas vezes, foi no inferno não sei quantas vezes, né? E você vê que não segue ali, né? A santidade. Não tô dizendo que ela não foi. Não tô dizendo que ela não foi. É ela e Deus, não cabe a mim. Amém? Mas eu perguntei em relação à santificação. Falei, Senhor, o Espírito que testifica em mim, eu mesmo que eu creio que testifica nela. Quando foi à noite, na madrugada, o Senhor me deu um sonho, que eu vi um varal cheio de roupa. As roupas eram tudo igual. Só que era assim, era azul bem clarinha, era verde bem clarinha, rosa bem clarinho, lilás bem clarinho. Era umas cores bem bonitas, uns panos bem fininhos e longas as vestes. Só que alguém mandava eu recolher. Aí quando eu ia recolher, tinha uma peça limpa. Tinha uma peça, né, limpinha. Eu recolhia. Quando eu chegava assim, tinha 3. Parecia que tinham pegado e jogado uma água suja, toda manchada. Aí eu falava, essa não dá para recolher não, tá suja, tem que lavar. E ali eu fui vendo aquela situação, 2 peças limpas e 5 sujas, uma peça limpa e 3 sujas. Sabe o que o Senhor quis me dizer, igreja? Que nem todos têm as suas vestes limpas diante do Senhor. Nem todos. Aí de repente eu vi um lugar como se fosse um lugar que eu tinha que passar. Eu sabia que eu tinha que passar por ali. Só que eu ficava falando assim, mas como? Porque eu olhava para mim, olhava para a passagem. Igreja era uma porta muito pequena. Vou falar para vocês. Era uma, vamos supor, ó, meu tamanho, a porta era isso. E eu falava assim, como é que eu vou passar por essa porta? E o Senhor me fazia me saber que para entrar naquela porta, o caminho ele é estreito. A porta ela é estreita, igreja. Então o Senhor quis me dizer aqui, nem todos aqueles que dizem, o Senhor vai entrar no reino do céu, não. E que as vestes é uma limpa e 3 sujas, é uma limpa e 5 sujas. Então nem todos também estão com as suas vestes espirituais limpas, não. Então, amada igreja, é muito sério. É muito sério para ganhar o céu. É nem a palavra do Senhor fala, é negar a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e seguir o Senhor. O caminho é estreito, a porta é apertada, que eu vi uma porta que eu olhava para mim e falava, como é que eu vou passar por essa porta? Eu falava, não me cabo aí não, porque a porta era minúscula. E o Senhor me disse que a porta é estreita. Eu falo, se você é limpo, se limpa mais ainda. E se você é sujo, não vou falar para você sujar mais não, eu vou falar para você se limpar. Porque a porta ela é muito pequena, ela é muito estreita. Realmente é poucos que vai passar por ela. Pratique o amor. Viva a verdadeira palavra, a essência, aquela que liberta, aquela que é como espada e corta a medula, mas limpa, lava, purifica, transforma. Amém, igreja do Senhor? Fácil vir aqui falar essas coisas, não é não. Mas é preciso, se faz necessário, diz o Senhor. Olha bem quem você tem seguido. Olha bem quem tem sido exemplo na sua vida. Essas coisas que eu acabei de citar aqui, está dentro da palavra. Não sou eu, a palavra está falando que não é do Senhor. Se eu creio e tenho fé, eu descanso no Senhor. A palavra fala, o justo, aquele que é justo diante do Senhor, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Se Deus fizer na minha vida, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Por isso que o Senhor diz que está no tempo de separar o joio do trigo, igreja. Porque é muito espírito de engano e está enganando a muitos. Tem muita gente sendo enganada. E tem gente que olha e fala, mas olha, ali é um verdadeiro servo de Deus. Olha, isso sim é um servo de Deus. Isso sim é. Aonde, igreja? O homem tem fé para fazer acontecer, mas não tem fé para Deus abençoar ele, tem que ficar falando. Ah, se você não ajudar essa obra, a porta vai fechar, não sei o que vai fechar, os carros eu vou vender.
Ah, se você não abençoar essa obra, não sei o que, não posso fazer missão. Peraí, igreja. Não é assim, não. O Senhor me disse, igreja, que eu vou fazer missão. Ele tem falado muito comigo se preparar. Só que se eu olhar para mim, eu não tenho condição. Eu não tenho condição hoje de ir no centro, não tenho. Mas eu creio que aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E quem vai preparar tudo é ele. Não vai ser eu que vou preparar, o Senhor que vai preparar. Porque ele me conhece, ele me sonda, ele sabe que de mim mesmo não tem como sair. Mas se ele falou que é na minha vida, ele é. E vai se cumprir porque é para a glória do nome dele. É para a glória do nome dele. Se eu pudesse, hoje eu ia na Amazônia, eu ia em Cuiabá, eu ia em Brasília, eu ia em São Paulo, capital, onde o Senhor me enviasse, eu iria se eu pudesse. Mas eu sei que o tempo é dele. E aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Então, você olha bem. Quem está falando que é de Deus? Diz que tem poder para fazer e acontecer. Mas cadê a fé para esperar a vontade de Deus na vida dele? Tem que ficar humilhando os pequenininhos, mostrando que está fazendo. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Ninguém está lá na sarjeta porque quer, não. Ninguém está lá na sarjeta porque gosta, não. Mas eu não preciso ir lá e filmar ele, expor o sofrimento dele para poder eu ter vantagem com isso. Isso não existe, igreja. Não humilhe os pequenos. Não humilha. Não faça isso. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Faça em oculto e o seu Pai que está no céu verá e te recompensará em público. Não saiba a sua mão direita o que fez, a sua mão esquerda o que fez a direita. Acorda. Amém, igreja? Amém, amada igreja do Senhor. Quero agradecer, igreja, pelas orações. Sou grata a Deus. Porque pensa que é fácil uma vida com o Senhor em retidão? Não é, não. É pisar em espinhos. Mas eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus pela minha vida. Eu glorifico a Deus pela minha casa. Eu glorifico a Deus pelo meu ministério. Eu glorifico a Deus pelos meus irmãos amados em Cristo. Igreja, se você mandou e-mail faz dias e não foi respondido, manda de volta. Tá? Manda de volta, porque eu tenho que separar o meu e-mail, é o meu e-mail pessoal. Ali chega coisa de loja, ali chega coisa de propaganda, e aí tá aquela. Eu fiquei esses dias tudo bem ausente, tá uma causa ali. E mesmo a minha filha me ajudando, tadinha, mas não tá dando conta. Manda de volta, eu vou procurar responder. Já tô respondendo, vou procurar responder a todos. Amém? Aqueles que querem oração, manda também de volta, que eu não orei ainda. Eu não estava bem nem por orar por mim, mas eu estava orando assim mesmo por todos, amém? Mas eu já estou mais recuperada. Vou começar a atender vocês que querem oração, amém? E aqueles que também que estão mais precisados, igreja, pode entrar em contato, amém? O telefone, quando vocês querem meu telefone, entra pelo e-mail. Lá eu passo meu telefone, eu não deixo aqui, mas lá eu passo. Amém? Porque aqui é público, todo mundo tem acesso. Mas entra pelo e-mail e eu vou responder em nome do Senhor Jesus a todos. Sou grata a Deus por cada um de vocês. Sou grata a Deus por aqueles que têm semeado no meu ministério. É que nem eu falei, igreja. Aquele que Deus toca, ele vem até a mim e eu recebo em nome de Jesus. Mas não peça para mim deixar conta de banco, isso eu não vou fazer. A palavra do Senhor ela é dada de graça. Ele me deu de graça e de graça eu darei para a igreja. Amém? Meu canal não é monetizado, nunca vai ser monetizado, porque aqui nunca foi para ganhar dinheiro, aqui foi para ganhar almas e vai sempre ser para ganhar almas. E eu vou trazer tudo aquilo que o Senhor trazer para mim, igreja. Porque dura coisa é se eu não fazer a obra do Senhor. Que nós temos que ser prudente. Louvado seja Deus. E você que está aí, abra seus olhos, aguça os seus ouvidos. Não deixa ser enganado. Não deixa que o inimigo venha te enganar, te cegar e não ver o que está acontecendo. Amém, igreja do Senhor? Preste bem atenção se está dentro da palavra aquilo que você está vendo nesse canal de YouTube, nessa plataforma. Porque tem muitos aí usando de engano para com o povo de Deus, tirando proveito do povo de Deus. Isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Abra teus olhos enquanto é dia. Enquanto é dia. Não existe isso, igreja. Não existe. Leia dentro da palavra. Não existe. Se o seu coração é limpo, se você foi lavado por águas limpas, espera no Senhor. Se você não está esperando, o Senhor está querendo fazer com a sua própria vontade, com a sua própria força, é porque o Senhor já não é mais na sua vida. Ou você não tem a fé, a confiança que Deus é com você. Nem a pessoa está mais confiando que Deus é com ele.
porque está agindo por caminhos tortuosos. Tenha cuidado, porque dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Arrependa-te, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você fazia para o Senhor com excelência. Peça perdão, peça misericórdia dele. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, você ainda tem perdão. Agora, se você já blasfemou, também não posso fazer nada. É você e Deus. Amém? Ó, igreja, muito obrigada por cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelos comentários que são bênçãos na minha vida, né? Um dia alguém comentou assim, irmã, a gente fala assim elogio, mas eu acho que você não se importa. Não, irmão, é assim, eu recebo os elogios, só que isso não me incha não, viu? Fazer que nem o outro. Nós temos que ser irmãos na fé, amar um ao outro, mas não deixar que nada venha nos inchar, nos inflamar, né? Temos que ser pequenos. O Senhor diz que aquele que quer ser servido seja o servo de todos e o menor de todos. É isso que muitos têm que aprender. Você quer ser servido um dia? Seja o menor. Ajude a todos, estenda a mão para todos, socorre os pequenos. Para um dia o Senhor te recompensar. Seja o menor e o servo de todos. Temos aqui para servir, não para ser servido. Amém, igreja? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama, a irmã Nilza Anjos também ama vocês em Cristo Jesus. Glorifico a Deus por cada um deste ministério, desta igreja que o Senhor confiou em minhas mãos. Que louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Sintam-se todos abençoados em nome do Pai. Sintam todos abençoados em nome do Filho. Sintam-se todos abençoados no nome santo do Espírito Santo de Deus. Que Ele derrame sobre ti cura, que Ele derrame sobre ti libertação, que Ele derrame sobre ti salvação, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Tudo aquilo que você for pôr as tuas mãos, que venha a ser abençoado, que venha a ser transformado, que venha a ser tocado pela presença do Senhor. Onde colocar a planta dos seus pés, que venha a ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor opere na sua vida milagres, prodígios e maravilha para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a cada um. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Desperta você que dorme. Levanta você que está caído. E se revista você que está fraco. Porque o dia do Senhor virá e não tardará. Desperta você que dorme. Louvado seja Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Esteja orando por mim, que estarei orando por todos. Amém. E graças a Deus.